nossa continuação do nosso curso Desenhista da Construção Civil, nossa primeira unidade, de uma nova disciplina. Novamente o professor Ailton Freire, agora com a disciplina de norma de acessibilidade. Nossa disciplina, nesse momento, vai estar dividida em 4 unidades. Nesta primeira unidade 1, iremos tratar dos conceitos iniciais de acessibilidade, o desenho universal e a cronologia dessa legislação que chegou a essas normas de acessibilidade utilizadas no nosso país. A acessibilidade é um dos temas mais atuais e importantes no setor da construção civil e em vários outros setores. Tratando aqui do nosso tema, que é desenhista da construção civil, nós devemos definir, para tratar dessa acessibilidade, quem são essas pessoas que tiveram início, a origem dessas normas de acessibilidade. Então, quem são as pessoas com deficiência e as pessoas com mobilidade reduzida? A norma não foi feita apenas para as pessoas com deficiência, mas também inclui as pessoas com mobilidade reduzida. É um grupo de pessoas que, além dos cadeirantes, temos os deficientes visuais, as pessoas engessadas, crianças menores, pessoas idosas, obesas, pessoas anãs, grávidas, pessoa com carrinho de bebê, usuário de andador e pessoas com crianças de colo. Então dá para a gente ver que é um grupo enorme de pessoas que têm deficiência ou mobilidade reduzida. Não são apenas os cadeirantes que têm acesso às questões da norma de acessibilidade, a necessidade da norma de acessibilidade. Por que isso? Devemos entender que 24% da nossa população, aproximadamente 50 milhões de pessoas, nos dias de hoje, estão inclusas nesse grupo. Pessoas com deficiências ou pessoas com mobilidade reduzida. Então, essa amostra de pessoas significativa em nosso país precisa ter acessibilidade aos espaços públicos. Então, o nosso conceito da acessibilidade. O que é acessibilidade? A norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a 9050 de 2004, diz que a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, as edificações privadas, o espaço público, o mobiliário urbano, as vias públicas e o transporte coletivo. Então tem toda uma estrutura da cidade, do espaço público e do espaço privado que possibilita essas condições. A acessibilidade é dar possibilidade com que todo esse grupo que nós vimos agora, mobilidade reduzida e deficientes, tenham acesso a esses espaços públicos e privados. É isso que deve garantir a norma 9050, que é a nossa norma de acessibilidade, tema da nossa disciplina. E por que isso é importante para o desenhista da construção civil? Para os projetos estruturais, arquitetônicos e sistemas prediais, devemos nos adequar a essas questões da norma de acessibilidade. Os projetistas de arquitetura, de estrutura e sistemas prediais já estão pensando nos projetos adequando com as normas de acessibilidade. E nós, como desenhistas da construção civil, temos que ter conhecimento dessas normas. Tem desenhos, tem especificações que devem ser do nosso conhecimento. Esse primeiro momento da unidade 1, a gente vai conhecer essa norma de acessibilidade. E no momento seguinte, iremos avançar um pouco mais sobre elas. O conceito, para chegar nas normas de acessibilidade, partiu do conceito de homem padrão. O que é o homem padrão? Foi um trabalho feito por Leonardo da Vinci em 1490. Ele pegava a postura, as definições, a altura do homem da época e procurou fazer uma média mais próxima do homem da época. Esse homem padrão foi evoluindo com o tempo. Passou por Le Corbusier, em 1946, que fez uma proposta já atualizando a época, de 1490 até 1946, e atualmente um arquiteto alemão traz o nosso projeto de homem padrão para as normas de acessibilidade, não só aqui no país, mas em todo o mundo. É adequar a população que nós temos a partir de um tratamento estatístico para chegar a uma definição do que seria a média do tamanho das pessoas, do alcance das pessoas, da mobilidade das pessoas. Isso é o conceito de homem padrão. A norma brasileira 9050 trouxe esse conceito de homem padrão
e adequou aos parâmetros de antropométricos. É a determinação das dimensões de referência da nossa população brasileira para a norma de acessibilidade. Então ele pegou uma faixa de 90% da população, é uma média estatística, e a gente consegue ver determinados parâmetros que se adequam a quase toda a população. O trabalho estatístico nunca vai alcançar os 100%, mas a tendência é que a gente alcance o máximo, e a norma exige que essa população seja alcançada em 90%, que são definidos como os parâmetros antropométricos. A partir dessa definição do homem padrão dos parâmetros antropométricos, a gente chega no desenho universal. São conceitos propostos pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, no ano de 1950, e que trata do desenho universal. É os conceitos de desenho para a construção civil e para diversas outras atividades, mas que tem um padrão mundial. A legislação específica, as regras contidas nos decretos correlacionados aqui no país, segue essa definição de desenho universal, que já vem a partir da definição do homem padrão atual. Alguns princípios foram seguidos para a construção desse desenho universal. No nosso material impresso, que vocês terão acesso para ler, vai ter a definição de cada um. Citei aqui o uso flexível, o uso equiparável, tem que ser simples e intuitivo, informação perspectível, tolerância ao erro, com pouca exigência de esforço físico, dimensão e espaço para aproximação e uso. Esses princípios vai definir o desenho universal, que a partir de um trabalho feito em Washington, com pessoas de vários países, com vários pesquisadores e pessoas com trabalhos nessa área de acessibilidade, construíram o que a gente tem hoje como desenho universal, aceito em todo o mundo. Mas, para chegar nesse momento, a legislação brasileira e a internacional percorreu todo um processo. A nossa legislação, a 9050 de 2004, que é a norma de acessibilidade, tem início a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proposta pela ONU em 1948. De lá para cá desencadeou toda uma sequência. Nós temos um material impresso, que vocês vão ter toda essa cronologia de todas essas etapas, até chegar na nossa norma brasileira atual, a norma de acessibilidade, seguida pelos nossos projetistas de arquitetura, estruturas e sistemas prediais. Então, desenhista da construção civil, teremos acesso a todo esse material. Vamos disponibilizar e vocês vão consultar, sempre quando precisa. Não é saber tudo sobre a norma, mas saber onde eu vou procurar quando precisar de conceitos, definições, modelo e especificações de desenho. A partir dessa questão da norma de acessibilidade e na situação atual, agregar valor social a este trabalho influi. As empresas atualmente têm feito toda uma questão de um diferencial competitivo no mercado, aproveitando a questão da obrigatoriedade da norma de acessibilidade com a necessidade de suas empresas. É construir um trabalho sustentável a partir das causas sociais, procurando o bem-estar dos seus clientes. Então, agregar valor social é um tema atualmente importante para as empresas. Não é só o mercado, mas ganhar o mercado de maneira sustentável. O resumo da nossa aula de hoje é: quem são as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida? Conseguimos ver quem era. O conceito de acessibilidade a partir da nossa norma de acessibilidade, da ABNT, a compreensão da evolução desse homem padrão, que gerou para a nossa norma de acessibilidade os parâmetros antropométricos. E conhecer um pouquinho que as empresas têm muito a ganhar com as normas de acessibilidade. Então, dá acesso a todos, independente de estatura, condições físicas, mobilidade, é norma. E a norma deve ser seguida. Então, uma boa aula, participem do nosso fórum, façam nossas atividades e até um próximo momento.